8. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Muito bem, hoje nós vamos trabalhar sobre trabalhadores que Deus envia. Vamos dizer juntos, só para despertar? Trabalhadores que Deus envia. Mais uma vez, vamos lá. Trabalhadores que Deus envia. Muito bem, antes de nós continuarmos a nossa palestra, a nossa aula, ontem eu falei apenas de um ponto do que nós estávamos falando. Quem nos acompanhou ontem sabe muito bem. Pela parte da manhã nós falamos sobre obreiros que a seara precisa. Hoje nós vamos falar sobre trabalhadores que Deus envia. Falamos os tipos de obreiros que Deus não precisa na obra dele. E nós falamos que Deus envia obreiros que são ativos. E demos o exemplo de Jesus. Quando Mateus, o Evangelho de Mateus, registra essa passagem bíblica, o alvo é de instrução. Se os senhores observarem bem, o Senhor Jesus aqui, ele está fazendo instrução aos discípulos. O pastor João da Paz, ele falou sobre a questão da expansão. Então, na época de Jesus, não estava tendo expansão. Claro, não estava tendo. Então, o Senhor Jesus, ele vai usar essa passagem como uma forma de despertar os discípulos e prepará-los para a grande missão. E aí nós explicamos que Jesus, ele é o exemplo. Como é que ele é o exemplo? E percorria Jesus toda a Galileia. Falamos que Jesus era carpinteiro, falamos que Jesus pregava, ensinava e curava. Ou seja, Jesus era um homem de ação. E mostramos que nenhuma atividade parava a comunhão, a oração com Jesus Cristo no trabalho orando ao Pai. Então, Jesus, apesar de todas as atividades, Jesus, apesar de toda a sua ação, ele não deixava de orar. Ou seja, o obreiro precisa ser ativo. Esse é o primeiro ponto do que nós falamos ontem. Faltou eu falar 3 verbos importantes no verso 36. Eu quero só, antes de entrar no nosso texto, vamos observar aí verso 36. Diz assim: vendo a multidão, o que foi que ele teve? Ele teve o quê? Compaixão. Vamos dizer bem forte, só para despertar o sono. Vamos lá, ele teve o quê? Compaixão. Essa palavra aí no original, ela quer dizer intestino. A ideia grega é essa daí, é intestino. Só que está falando aí da sede das emoções. Fala de rins, coração, fala das veias, fala de tudo. Quando a Bíblia diz que Jesus olhou a multidão e teve compaixão, está falando que ele foi impactado emocionalmente pela situação do povo. Não pode trabalhar na seara obreiro que não sente a dor do outro. Não pode trabalhar com gente, obreiro, que não sente o sofrimento do outro. Se ele for duro demais, se ele é daquele tipo de obreiro que diz: eu não estou nem me importando, a igreja pode ficar vazia, mas eu sendo fiel a Deus é o que importa. Não é bom assim. Porque aí ficar vazio, só ele para o céu, não adianta. É bom a casa ficar cheia também, não é isso? Então, essa ideia de que o obreiro, ele, na verdade, ele é duro, e aí os crentes saem da igreja. Não. Eu li um livro que diz assim: o grande líder é aquele que as pessoas seguem. Você nunca vê em momento algum Jesus sem pessoas. Aonde Jesus estava, a casa enchia. Se você pegar Mateus 9, a Bíblia diz que Jesus chegou, a casa encheu. Na multiplicação dos pães, ele passou 3 dias pregando e não deu pão. Aí um dia ele chamou os discípulos: olha, o pessoal já estão 3 dias comigo e eu não dei nada. Ou seja, eles ficavam com Jesus. Então, todo o tempo a multidão apoiava Jesus. E a gente fala isso, mas o sustento do obreiro é o Senhor Deus através da multidão. A Bíblia diz: e não mataram a Jesus porque temiam o povo. Se você pegar o próprio texto de Mateus 14,
até autoridades ferozes tinham medo de tocar em João Batista por causa do povo. Quem nos apoia é o povo. O pastor não vive sem povo. O provérbio diz que aonde não há gado no curral é sinal de pobreza. Então, se o obreiro não tiver gente no ministério dele, é sinal de que o ministério dele não está prosperando. E essa é a ideia da seara. Há um teólogo que ele diz o seguinte: todas as vezes que Deus falou da igreja dele, ele nunca falou da igreja dele como qualquer coisa. Ele fala da igreja da vinha, ele fala da igreja dele como noiva, ele fala da igreja dele como seara, ele fala da igreja dele. Pode pegar todas as figuras da Bíblia falando da igreja, que só fala de ideia de multiplicação. Só da ideia de multiplicação. Então, quando você se volta para Jesus, a Bíblia diz assim: sentiu grande compaixão. Ou seja, só que a compaixão dele mexeu com ele em tudo. Mexeu com a cabeça, mexeu com os rins, mexeu com o fígado, mexeu com tudo. Então, obreiro que a estrutura dele não mexe para a obra, não tem como ele ser obreiro atuante na obra de Deus. Jesus não era um turista, Jesus não era um pregador itinerante. Não, Jesus era um ser que sentia a dor do outro. Se eu não sentir a dor do outro, eu vou pregar numa festa simplesmente porque eu quero mostrar que eu tenho conhecimento naquele projeto. Se eu vou dar um estudo, eu quero simplesmente mostrar que eu pesquisei. Jesus era diferente. Ele sentia a dor e a miséria dos outros. Se vocês pegarem Mateus capítulo 7, a Bíblia diz que quando Jesus terminou, lá pelo 28, terminou de ensinar, e no 29, está escrito assim, ó: e a multidão ficou maravilhada, porque ele não era como os escribas, como os fariseus, e a multidão ficava atônita dizendo: que doutrina é esta? Mas alguém perguntou, por que as pessoas gostavam de ouvir Jesus? É porque antes de Jesus ensinar, ele amava. Não adianta você querer ser grande mestre se você não amar as pessoas. Só tem sucesso quando você ama. Não importa se é negro, se é branco, se é nordestino, não importa se tem cultura, se não tem. O povo vai estar perto de você quando vê que você ama. Você pode ser um pastor que não tem doutorado, que não tem bacharelado, que não tenha nada, mas se tu tiveres amor, o povo fica perto de ti. O povo fica perto, porque a Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 15, verso 1, eu falei isso ontem, a Bíblia diz: e vinha para Jesus os publicanos e pecadores. Por que eles gostavam de estar perto de Jesus? Porque eles sabiam que Jesus não era falso, que Jesus não era hipócrita, que Jesus amava a eles de coração. Então, quando a Bíblia diz, e vendo a multidão teve compaixão. Se vocês analisarem, a primeira palavra aí no verso 36 é compaixão. A segunda é aflita. Olha o que diz a Bíblia: porque andava como desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Há uma tradução que diz, andavam aflitos. Aflita, essa palavra aí no original, sabe o que ela quer dizer? Andavam fracos, andavam cansados, andavam desanimados. Uma multidão cansada, fraca, desanimada, se ela pegar um líder fraco, desanimado, ele vai ficar misturado com ela. Mas além de estar fraco, o texto diz que essa multidão estava exausta. E se você analisar esse verbo ripto aí no original, quer dizer lançada no chão, prostrada, acabada. E sabe quem foi que acabou com essa multidão aqui, todinha com essa seara? Os senhores já sabem. Quem foi que jogou essa multidão no chão, arrasada, cansada? Quem foi que jogou essa multidão no chão, essa multidão que não se levantava e que estava cansada? Vamos lá, os senhores participem conosco. Quem jogou ela para ficar desse jeito? Os escribas e fariseus. Se você pegar Mateus 23,
A Bíblia diz assim, eles atam, está lá no versículo 3 e 4, eles atam coisas pesadas demais, que nem com o dedo eles querem movê-los. Mas eles empanturraram o povo de tanta tradição judaica, que jogaram aquela gente no chão. E quando eles jogaram no chão, a multidão ficou exausta, cansada, acabada, fria. Lamentavelmente, senhores, deixa eu dizer uma coisa aqui. Hoje eu ando pelo Brasil e eu vejo muitos templos grandes. Alguns vazios, outros com 10 pessoas e outros, quando você vai para o culto parece um funeral. E o povo está cansado, até os hinos da harpa, eles são xoxos. Não tem vida. Porque, às vezes, você diz assim, o diabo está ali. Não. Quem está dirigindo lá é um pastor. Mas, às vezes, a comida que ele está dando é cansativa. É enfadonha. Tem deles que tem tanto entendimento, que o povo, quando olha para ele, só vê entendimento, não vê vida. Quando tem vida, aquilo que você diz da palavra, faz o coração do ouvinte arder, e ele vê Deus na tua vida, e você glorificar a Deus. Eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, hoje tem luta, todo dia é problema na política, é problema de depressão, é problema de opressão, é problema de dor, é problema de luta, é problema de casamento, é problema de filho. Aí quando ele vem no domingo para a igreja, ou no culto de doutrina, vem cansado, aflito, exausto. E ele procura encontrar no líder que está na igreja algo que lhe coloque de pé. E quando a multidão, Jesus olha para a multidão e vê ela acabada, exausta. Ele vê ela, sabe como? Olhem para cá. Ele diz assim, e viu como ovelhas que não tinham o quê? Ah, agora vamos dizer isso bem forte. Viu como? Que não tinham o quê? Mais forte, viu como? Que não tinham o quê? Agora prestem bem, a ovelha é um animalzinho dócil, ovelha não bota banca, ovelha não dá pinote, ovelha não dá chute, mas a ovelha é o único animal que, se ela perder o caminho de casa, ela não sabe voltar. A ovelha é um animal que, se ela olha para o lobo, ela fica só assim, ela não corre. Agora, Jesus disse assim, eu estou vendo que as ovelhas, elas estão... Irmão, ovelha, tem irmão que diz assim, ah, mas tem crente besta, tudo que o pastor manda ele fazer, ele faz. É porque é ovelha. Agora, o problema não é a ovelha apenas. O problema é o que esse líder está dando para a verdade. O problema é que, às vezes, o próprio líder está matando a ovelha. Cansada, a bichinha já chega no culto morta. E ele termina de matar. A Bíblia diz, não apagarás o pavio que fumega. Eita glória! Quando Jesus chegou, tinha gente que dizia, eu não vou mais não, minha gasolina está acabando. Tinha uns que chegavam, só tinha um pouquinho de fumaça. E tinha outros que já eram cana quebrada. O ministério de Jesus não era para matar ovelhas. Ele matava lobo. Ovelha não. Aí a Bíblia diz, não apagarás o pavio. Pronto. Tem irmão que já diz, pastor, eu estou aqui, eu estou mole assim na fé. Pois olha, meu irmão, se tu continuar com essa moleza, tu vai para o inferno.
Aí o irmão, pô, tô ruim. E aí o pastor ainda vem com essa. Eita, pastor, eu tô mole. É, meu filho, Pois vamos para Efésios 6:10. Fortalecei-vos no e na força. Pastor, eu estou aqui me acabando, sem ânimo para ir para a igreja. O que é que eu faço? 2 Timóteo 2:1. Fortifica-te na graça. Aí quando o irmão sai dali, rapaz, o pastor está certo. Eu vou me fortificar. Quando Jesus olhou para as ovelhas, ele teve compaixão. E quando ele teve compaixão, olha o que diz a Bíblia. Ele diz, vendo as ovelhas, ele viu a multidão. E era como ovelhas que não tinham pastor. E por que ele sentiu compaixão? Porque a ovelha, escutem essa, pastores. Eu falei aqui que a ovelha é dócil. A ovelha, o que você botar para ela comer, ela come. Eu vou dar um exemplo aqui. Está o pastor Zé Carlos, que é pregador, está o pastor Ziel, que prega. Mas um crente vai ouvir um pregador na televisão. Ele pode ser o mais instruído. Quando ele começa a ouvir aquele pregador, ele diz, olha, é mesmo. Rapaz, quantos dos senhores não já viram que quando vem um pregador de fora, lá na minha igreja acontece, que tem dia que eu fico, meu Deus, eu ensino tanto a esses crentes. Aí quando dá fé, ele faz uma zoadinha. Dia desse até disse para os obreiros lá, meu. Eu disse, rapaz, eu prego aqui direto, vocês. E aí tem dia que eu estou pregando, vocês não dão glória a Deus. Aquele irmão veio e fez uma zoadinha, tu falou língua, tu pulou. Ainda tem deles, a gente prega todo dia e ensina as mesmas coisas. Aí ainda tem deles que olha para a gente, pastor Ziel, olha aí. Eu disse, é verdade. E aí quando eu também disse, aí eu preguei semana passada, tu não está lembrado? É porque é ovelha. Aí olha para cá, quando Jesus disse que viu e teve compaixão, é porque a ovelha, ouçam bem isso aqui, a ovelha, se ela não tiver uma pessoa séria, ela é manobrada facilmente. Ela é manobrada facilmente. Por isso que Jesus diz, eu tenho compaixão dela. A multidão, olha, multidão sem liderança é massa de manobra. Crente sem o ensino bíblico de verdade é massa de manobra. Agora eu tenho certeza de uma coisa, um pastor que prega a Bíblia e que põe um alimento na mesa. A ovelha, ela pode olhar, mas ela diz, não, aqui eu tenho pasto, aqui eu tenho alimento, aqui eu tenho direção, eu vou ficar no meu pasto. Pode aparecer o movimento que quiser, mas quando ela tem um bom pastor, João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, seguindo agora aqui para o texto que nós lemos, trabalhadores que Deus envia. Nós devemos entender que a obra, que a seara, ela é do Senhor. E por que nós devemos atentar para os trabalhadores que Deus envia? Isso é muito interessante. E eu quero que os senhores me escutem bem nessa parte aqui, que eu quero trabalhar com os senhores. O texto diz, rogai ao Senhor da seara. Esse verbo rogar é pedir, é solicitar. Se há um problema na seara, o que é a seara, pastor Ziel? A seara, ela está falando dos judeus, a seara está falando da igreja, a seara está falando do mundo. Os judeus eram uma seara. O mundo é uma seara. A igreja é uma seara. Agora, rogai ao dono da seara. Só quem pode mandar pastores de qualidade para a igreja é o dono da seara. Vocês entenderam isso? Só quem pode mandar. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia diz, eu preguei isso ontem, a Bíblia diz que os filhos de Eli não prestavam mais.
Se os filhos não prestavam, o pai também não estava prestando mais. Como resolver o problema? A Bíblia diz que tinha uma mãe orando. E a mãe que estava orando, ela clama por um filho. Como era o nome do filho? Vamos lá bem forte. Como era o nome do filho? Quando o obreiro é fruto de oração para a igreja, o problema se resolve. Tudo estava bagunçado, mas no momento que a mãe vai orar, quando você lê Samuel 1:3, está na Bíblia, 1:27, a Bíblia diz: por este menino orava eu, e o Senhor viu a minha. Diz um historiador judeu que quando Samuel andava com a estolazinha de sacerdote que a mãe fazia, diz que Eli olhava para Samuel e chorava. Por que que Eli olhava para Samuel e chorava? Porque ele dizia: esse menino com 12 anos tem um caráter desse jeito, os meus filhos são sacerdotes e não prestam. Irmão, tem pastor que quando ele passa, a igreja diz: eita Deus, obrigado pelo nosso pastor. Tem líder que quando ele termina de pregar no culto de doutrina dele, aí os irmãos dizem: eita rapaz, nós não precisamos para lugar nenhum, nosso pastor aqui, homem de Deus. É porque quando é fruto de oração, a coisa funciona. Agora, quando é fruto de beleza, fruto de estatura, fruto de curso, fruto de titulação, aí é só glória humana. E eu vou dizer uma coisa para os senhores: às vezes Deus deixa isso acontecer na igreja, para que ela saiba que quando a igreja escolhe pelo título, pelo tamanho, pela aparência, ele pode até ficar. Quanto tempo Saul reinou? Vamos lá, quanto tempo? E Saul foi fruto de oração? Saul foi escolha direta de Deus? Saul foi escolha de quem? E como foi que o povo escolheu Saul? Hein? Olha, ouçam bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando o povo escolheu Saul, escolheram Saul dizendo assim: nós queremos um rei como todas as nações. E quando o próprio Samuel foi olhar para Saul, ele disse: eita, encheu os olhos dele. Aí a pessoa, eu louvo a Deus porque a igreja Assembleia de Deus é uma igreja, o pessoal lá fora diz assim: tem que ter um movimento que agrega todo mundo, que dê apoio para todo mundo, que não faça discriminação. É a Assembleia de Deus. Aqui tem pastor branco, tem pastor preto, tem pastor bonito, tem pastor feio, tem pastor culto, tem pastor que fala errado, tem pastor, tem de todo jeito. Mas ele entra onde eu entro, ele senta onde eu sento, ele glorifica do jeito que eu glorifico. E ainda tem mais, a Bíblia diz que nós vamos estar juntos com Abraão, Isaque e... Agora prestem bem atenção, é porque na escolha de Deus é pela oração. E quando você vai para 1 Samuel 16:7, e disse o Senhor a Samuel também: tu não atentas para a aparência, nem para a altura da estatura, porque o Senhor não olha como homem vê, ele olha para o coração. Ele sabe o que está dentro de ti. Nós às vezes podemos escolher pela beleza, pelo título. Um pastor estava sentado dentro de um ônibus, aí pegou, eu não vou citar o nome dessa igreja com respeito a ela. Aí ele pegou anúncio: procura-se um pastor, experiência de 10 anos, que tenha doutorado em teologia, curso de psicologia, que tem uma boa oratória. Aí o pastor foi lendo, depois ele escreveu no final: não é igreja, é empresa. Porque a empresa é que diz: procura-se um candidato. Igreja não se procura líderes, igreja roga por líderes. Quando
eu falei ontem, Moisés, tem obreiro que diz, e até teólogos, Moisés não preparou um substituto. Quem é de nós que prepara substituto? Eu vou fazer uma pergunta aqui para os senhores. Quem de nós prepara um pastor para receber fuxico? Não, se tu souber, pastor, eu sei lidar com fuxico. Eu tenho a receita. Quem já leu um livro, como o pastor pode enfrentar fuxico na igreja? Quem já leu um livro, como o pastor pode enfrentar traíras na igreja? Nenhum de nós tem receita pronta. É por isso que quando você lê Números 27, 16, Moisés disse assim: o Senhor Deus de todo espírito, dono de toda vida, coloque um homem nesta congregação. Quem deve colocar é Deus, porque quando Deus te coloca, que tu sabes que Deus te escolheu, é assim, que tu sabe que Ele te mandou, pode ter o cara feia, pode ter o fuxiqueiro, pode ter o falador, pode ter a mentirosa, pode ter os grandões que olham com cara feia, mas Deus diz, como disse para Ezequiel, é casa rebelde, mas tu estarás no meio deles, e eles saberão que ali tem um profeta de Deus. Então, se vocês atentarem para isso, é muito importante, e eu vou mostrar na Bíblia. Quando você abre Atos capítulo 13, 1 a 3, a Bíblia diz, na igreja de Antioquia, aí começa, havia profetas e havia doutores. Agora eu faço uma pergunta aqui aos senhores: qual foi o método que a igreja usou para o Espírito Santo selecionar um homem na obra dele? Vamos lá, diga bem forte, foi o quê? Agora, os senhores sabiam, deixa eu dizer uma verdade aqui, nós somos o povo que mais prega que Deus é quem escolhe, que Deus é quem bota, que Deus é quem coloca, que Deus é quem... E aí, na hora que Deus abre uma porta para alguém, tu é o primeiro a dizer não. Eu não vou usar de falsidade, irmão, vou dizer aqui a verdade. Eu, pretinho velho, pequeno, nunca tinha tomado conta de um campo, como Davi, só mesmo catando pedrinha lá no ribeiro. Aí, o pastor, que era pastor presidente lá da convenção, ele disse assim: eu senti de Deus que o homem que deve assumir essa igreja é o pastor Oziel. Quem deve assumir esse campo é o pastor Oziel. Todos os pastores, inclusive a mesa, muitos disseram, não, é novo, é menino. E a gente prega que Deus usa menino. Rapaz, nós somos o povo que eu não entendo, não. Deus usa menino, Deus olha, aí tal. Aí quando o pastor disse, eu quero colocar ele, aí todos não foram a favor. Ele me chamou e disse assim, olha, ninguém vai te dar apoio, o pastor, ninguém vai te dar apoio, mas segure a conversa e eu vou segurar a conversa contigo. Eu disse, tá bom, meu pastor. Aí ele disse, vá na minha terra amanhã, eu quero falar com você. Eu fui. Quando eu fui lá para a terra dele, antes de eu sair, a caixa d'água encheu, e aí ela encheu tanto que o forro caiu, aquele forro PVC. Aí eu disse, eu vou tirar essa água aqui. A minha esposa me ajudando, eu tirei a água. Aí ela disse assim, olha, você suou muito, tome um banho e troque a camisa. Aí vá. Aí eu tomei um banho, troquei a camisa e fui. Quando eu entrei na terra dele, que eu me sentei do lado dele, comecei a conversar com ele, aí ele disse, é de Deus você ir. Eu disse, mas assim, o senhor, ele disse, é de Deus. Quando Deus disse que era para entregar para ti, eu tive uma visão contigo. E a camisa que tu estava... era essa daí. Deixa eu dizer uma coisa, quem é o dono da seara? Não, vocês estão falando fraco, quem é o dono da seara? Quem é que manda na seara?
Quem é que bota trabalhador na seara? Quem é que escolhe para a seara? Sabe por que muitas coisas não estão dando certo entre nós? Porque nós estamos metendo o dedo, metendo o nariz, querendo fazer do nosso jeito. Quem pode levantar as mãos e dizer: eu ainda creio que Deus escolhe? Olha, tudo de Deus contraria a lógica humana. Vou dizer para vocês: quem era que era para reinar no lugar de Salomão? Era Salomão que era para reinar? Quem era? Era Adonias. Quem era para mandar no lugar de Jacó? Vamos lá, eu quero só mostrar para os senhores. Quem era? Era Esaú, sim ou não? E quem era para ser colocado no lugar de Salomão? Era Adonias. Eu pergunto, Deus mudou tudo ou não mudou? Deus mudou tudo ou não mudou? Então a lógica de Deus é outra. É por isso que quando você vai para 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, Paulo diz assim: de Deus nós somos tu é só cooperador. Uma igreja sem um pastor, ela vai ser massa de manobra, mas ela cresce 20 a 30%. Às vezes eu entro aqui, aí eu chego lá no Tirirical, aí pronto, as pessoas me veem, né? Pastor Zé chegou, graças a Deus. Aí relatório no final do ano: tantos batismos, tantas vidas aceitaram Jesus. Agora bota num papel e veja como foi que essas vidas aceitaram Jesus. A irmãzinha na feira, o irmãozinho no barco, o irmãozinho peixeiro, o irmãozinho da roça, falando com o outro que é da roça, falando com o outro que é não sei de quê, sim ou não? E a lavoura vai. Quando você vai para Mateus 13, a Bíblia diz: eis que o semeador saiu. Aquele ali é o semeador mais louco que eu já vi no mundo. Porque ele joga a semente sem saber para onde está jogando. Já viram o texto? Ele só pegava um monte de semente e fazia o quê? Aí pronto. Aí é por isso que a Bíblia diz: um caiu em boa terra, outro caiu entre o espinho, outro caiu entre pedregais e outro caiu à beira do... Então ele não sabia semear. Porque nenhum semeador é louco de jogar semente à toa. Sabe o que Jesus estava dizendo? Só se preocupe em jogar semente. Quem vai crescer sou eu. Não entre com o peito aberto. Temos crescido porque eu tenho implantado o método. Nada, teu método não presta para nada. Cheguei agora do States e eu fiz um curso de como aumentar a igreja, como prosperar a igreja. Aí o apóstolo São Paulo, no mesmo capítulo 3, ele vai dizer: eu plantei e Apolo. Só tem duas coisinhas que a gente sabe fazer. Pastor só sabe fazer duas coisinhas. Só sabe plantar. E fazer o que mais? Pronto. Eu plantei, Apolo. Aí, eu plantei e Apolo. Dois homens grandão, só dois grandão. Paulo, teologia judaica, conhecimento romano, cultura grega. Aí o outro Apolo, de Alexandria, bichão de uma filosofia doida. Aí Deus disse: mas nenhum de vocês dois faz crescer. Quem glorifica a Deus? Vira aí para o pastor, com todo respeito, vira aí para ele, vira aí para o pastor que está do seu lado e diga: meu pastor, o senhor não faz crescer. Quando Jesus diz: rogai
rogai ao Senhor da seara. Oh, glória a Deus. Peca uma igreja, peca um líder quando incentiva a fazer montinho, fazer abaixo-assinado para tirar um líder. Agora eu vou dizer uma coisa para os senhores. Uma igreja que se põe em oração 24 horas para Deus arrancar. Deus arranca ou não arranca? Deus tira ou não tira? Deus tira. Então deixa eu dizer uma coisa para os senhores. A palavra seara é colheita. A palavra seara, ela fala de trazer, separar. E eu quero dizer uma coisa para todos aqui. Nós falamos que era a nação de Israel, falamos que era a nação. Jesus disse em Mateus 13, Mateus 28, 19 e 20, o campo é o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Mas Jesus diz assim, grande é a seara. Aí o que ele diz agora? Vamos lá, poucos são o quê? Tem uma Bíblia aí dos senhores, quem tem a palavra trabalhadores, leia aí. Aqui a minha diz, grande é a seara e poucos ceifeiros. Como é que é? Tem alguma aí outra tradução? Como é que diz? E mande trabalhar. Aquela ali é a melhor tradução. É a melhor tradução. Ergatas é a palavra grega. Ainda que esteja falando da seara, mas ali ele estava falando de um termo que era usado circularmente. A seara lá, ergatas, é um trabalhador que trabalha com o objetivo de ganhar dinheiro, salário, ser remunerado. Então deixa eu dizer para os senhores, ouçam bem. Quando Jesus disse, rogai para que mande trabalhadores, essa é a expressão melhor. Por que trabalhadores? E por que seara? Deus não disse assim, Jesus não disse assim, rogai ao Pai, para que ele mande trabalhadores. Ele usou a palavra seara. Vamos fazer uma exegese aqui, só para vocês saberem, como todos vocês sabem fazer exegese. Quando você olha a palavra seara, o que vem logo na tua mente? Hein? Eu não estou entendendo. Campo, não é isso? Eu vou mudar a palavra. Quando você olha para uma roça, o que vem na tua mente? Hein? Lavoura? Pronto, ali. Quando você olha para uma roça, quando olha para uma roça, o que você vê logo nela? Trabalho. Quando você olha para uma vinha, vê o quê? Trabalho. E quando olha para uma seara, por que Jesus não usou a palavra púlpito aqui? Os púlpitos são muitos. Vamos lá. Por que Jesus não usou a palavra gabinete aqui? Jesus não quer me dar púlpito, irmão. John Wesley dizia, a paróquia e o meu púlpito é o mundo. Os grandes homens do passado, a paróquia deles, o púlpito, era o mundo. O gabinete era um pé de manga para pregar o evangelho. Jesus, quando ele usa seara, diga comigo, seara. Bem forte, seara. Diga, trabalho, ação, atividade, ganhar vidas. É assim. Mas é claro que eu não estou
sendo contra. Mas há um autor que tem um livro, me esqueci o nome dele agora, ele fala sobre a videira. Ele fala sobre a videira e a treliça. Quando você planta uma videira, aí quando você planta um pé de tomate também, para as ramas não se atrapalharem, o que você coloca? Uma vara, não é isso? A vara serve para quê? Mas eu pergunto, a vara é o pé de tomate? A vara é o tomate? Então preste bem atenção, quando Jesus faz a igreja constrói um templo. O templo é a igreja? O gabinete é a igreja? O grande problema é que às vezes eu dou mais valor à instituição do que ao organismo que é a igreja. E sem igreja viva, isso aqui não vale nada. Sem igreja viva, meus seminários podem fechar a porta. Eu tenho que entender que a varinha que ele falou ali é só a varinha para segurar o pé de tomate. Não fique pensando que tu, com a tua burocracia, tu vai sustentar a igreja. Cai no mato. Pregando, evangelizando de dia e de noite. Deixa os crentes te ver na rua, deixa os crentes te ver na lama, deixa os crentes te ver de pé sujo. Deixa os crentes te ver expulsando demônio. Deixa eles te ver em cima de um pé de cajá. Deixa eles te ver em cima de muro. Deus pegou Isaías 3 anos e disse, corre no meio da rua nu. Aí Isaías disparou 3 anos nu. Deus já disse para Deus, Senhor, nunca mande uma ordem dessa para mim não. Pregar nu. Pregar nu. Vai, Ezequiel, isso é coisa de homem de Deus. Vai, Ezequiel. Ezequiel se deitava na rua. Aí o que tu tá deitado, Ezequiel? Desse lado é porque Deus vai castigar vocês. Aí ele virava para o outro lado. Por que tu deitou para esse outro lado? Deus também vai matar vocês. Era assim. Deus, ele diz, eu te dou o mundo. Ele diz, a seara é o mundo. A seara, ela é o mundo. Agora, quando Jesus disse, poucos são os trabalhadores. Eu pergunto aqui aos senhores, quantos trabalhadores vocês acham que o templo daquela época tinha mais ou menos? Vocês sabiam, quando a gente lê aquela passagem bíblica, lá pelo 21, que aí Jesus entra e aí expulsa os cambistas, aí a gente pensa que é o pessoalzinho que vendia lá fora. Não. Ele estava atacando a elite. A cúpula. Vocês sabem quantas pessoas sustentavam o templo? Aproximadamente 30 mil pessoas. O templo sustentava aquelas pessoas. Ou seja, quando Estevão se levanta contra o templo, sabe por que eles matam Estevão? A nossa vida é essa. A nossa estrutura é essa. Quando eles disseram, esse homem está pregando contra o templo, é porque quem pregava os grandes, a massa, a liderança pesada, quem era? Era o templo. E por que Jesus disse que tinha poucos trabalhadores? Porque no tempo que Jesus chega, só tinha um que estava trabalhando, e aí já tinha terminado o trabalho, porque prenderam ele. Quem era? Pronto. E tinha escriba, tinha fariseus, tinha doutores, estava cheio. Mas a Bíblia diz, ouçam bem essa, Jesus disse, grande é a, mas poucos são. Mas não tinha doutores, não tinha escribas, não tinha fariseus, não tinha saduceus, mas cada um estava dentro da seara judaica, se aproveitando daquela situação. Sabe por que Deus vai mandar destruir o templo? Eu vou dizer uma coisinha de Deus aqui nesta tarde. Quando você apenas come das coisas de Deus e não trabalha, quando você pega alto salário da igreja e não trabalha, quando você tenta colocar só gente sua na igreja para viver dela, um dia Deus manda a casa cair. Quando nós não tiramos, Deus tira. Sim ou não? Deus tira. Aí Jesus diz, grande é a seara, mas são pouco o quê? Os trabalhadores. Nossos púlpitos estão cheios de homens, e eu louvo a Deus.
Agora o Senhor Jesus, Ele não está buscando quem prega bonito, quem tem título, e nós honramos isso. Mas Ele quer trabalhadores, porque a casa só vai se encher se tiver trabalhadores da obra de Deus. E eu vou mostrar o que Paulo diz. Tudo que eu for falar aqui é da Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia em Filipenses 1,15, Paulo diz: eu digo também que muitos pregam a Cristo, uns por inveja. Vamos lá. E o que mais? Hein? Olha aí quem já disse. É o quê? Porfia. A palavra grega lá é eris. Sabe o que é porfia? Eris. Briga. Disputa. Eu louvo a Deus que aqui os pregadores e os pastores pregam. Até antigamente eu tinha essa. Tem coisa que Jesus vai vacinando a gente. Eu queria pregar, eu queria ir pronto. A gente quer mostrar o que sabe, quer mostrar. E não é assim? Aí Jesus vai vacinando a gente. Não, isso aí não dá nada não. Tinha vezes que eu pregava que isso aqui meu doía. Eu corria, eu pulava. Hoje era disso aí também. Quando eu terminava isso aqui, meu estava doendo. Eu disse, meu Jesus, eu vou morrer de pregar desse jeito. Nem por força, mas pelo meu. Rogai ao Senhor da seara. Então olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa para os senhores aqui. Uns pregam a Cristo por inveja, e outro por quê? Porfia. Eu pergunto aos senhores, fica com os senhores, nós estamos assim? Será que nós não estamos fazendo competição, quem prega melhor? Sim ou não? Tem obreiros que estão querendo mostrar que sabe mais do que o outro? Aí talvez você diga, é de hoje não. Lutero tinha vários reformadores que Lutero nem falava com eles. Era briga entre os dois. Agora a Bíblia sempre alertou. Deus não quer competidores. Senhores, os senhores sabiam que depois da Idade Média, século 17, foi que se criou mais essa ideia aqui. De nós termos plateia para ouvir grandes homens. Não tinha isso. Os homens de Deus que começaram essa obra, a plateia deles eram os pecadores. Quando Paulo chega em Atenas, veja o que ele faz em Atenas. Aqui está o pastor José Carlos, aqui está o pastor de Abreu e Lima, Roberto José, né? Já imaginaram só, a escola bíblica são 2 dias, é uma semana. 3 dias no púlpito, lá no culto, nós orando, 2 dias na rua. Será que nós íamos? Nós vamos sacudir Abreu e Lima, todo pastor de gravata e de terno entrando na casa, fazendo uma ronda espiritual na cidade. Será que nós íamos? Agora imagine o que ia ficar impressionado aqui na mente do povo dessa cidade. O que está acontecendo? Esse monte de pastor na rua. Imagine vocês. Deus chama trabalhadores. E eu vou finalizar agora dizendo o seguinte para os senhores. Quando a igreja ora pedindo trabalhadores, pela oração, trabalhadores que venham pela oração, Jesus diz, rogai ao Senhor da seara. Esse verbo rogar, pedir, clamar, está junto com o verbo mandar. E aqui Jesus lança uma censura e lança um desafio. Ele lança a censura contra os fariseus, contra os escribas, e lança um desafio. E observem bem uma coisa. Se há uma coisa que não tem mais, é oração por obreiros. Quem hoje já viu um crente orar
quando diz assim, a igreja vai ficar vago o campo fulano de tal. Vamos rogar ao Senhor da seara que mande um pastor para lá. Agora, e um pastor, Abiezer pregou isso aqui. Manda um pastor para lá. Quem está rogando por um pastor que a igreja merece? O senhor se lembra que eu falei que Saul foi líder 40? Agora me mostre um histórico de Saul na história dele para o bem da nação de Israel. Me mostre só um. Às vezes o líder pode ficar 40 anos, 30 anos, mas quando ele morrer, não vai ficar nenhum histórico. Davi, ele foi um líder que ele conseguiu colocar o nome Israel. Até hoje o símbolo de Davi é grande. E quer saber mais? Deus disse, eu vou fazer um nome e a tua casa eu vou estabelecer. Agora pergunta os feitos de Davi. É por isso que as mulheres gritaram e cantavam. Saul feriu. Ali, irmão, elas fizeram só para não desrespeitar ele. Tem coisa que o crente faz só para não te desrespeitar. Saul feriu os seus milhares. Mas aí fizeram o quê? Mas Davi? Vamos lá, Davi? Davi? Agora pronto, Davi, irmão, era cabra velho doido. Davi era pesado. Ele liderou uma congregação de 600 bandidos. Só bandido. Tu acha que tu, dirigindo a igreja, tem só um crentinho falando mal de tu acha ruim. Agora dirigir uma congregação com os 600 bandidos. E olha, e se você pegar, a Bíblia diz, os valentes os valentes de Davi era só cabra doido. Quando você vai ler lá, diz, e veio um homem com uma espada, e aí lutou, e um outro pegou um pedacinho de pau, tomou a espada e matou. Está lá ou não está? Agora, prestem bem atenção. A Bíblia diz, e se juntou a Davi, olha os cabras da congregação dele, endividados. O que mais? Revoltados. Em aperto. Fugitivo da polícia. É lá ou não é? Agora olhe para mim aqui. Ele estava onde? Quando esse pessoal tudinho se juntou? Na caverna, olhe para cá. Agora quando Deus te escolhe, olha aqui, pastores, que eu vou dizer de Deus. Ele te escolhe porque Ele te deu algo a mais. Todos eles eram valentes, sim ou não? Mas um dia ficou provado que Davi era mais valente do que tudinho. Ele chega em Ziclag, e quando ele chega, a cidade está destruída, foi sitiada, tocaram fogo e levaram todas as mulheres desses valentões. Quando levaram todas as mulheres, eles estavam cansados, e a Bíblia diz que eles choravam gritando. Imagine um homem, mas eu não estou falando só de um homem, eu estou falando de um pistoleiro, eu estou falando de um bandidão. Foi assim? Chorando. E quando eles começaram a chorar, o que foi que eles disseram? O que foi que eles disseram? Hã? Não. Eles se revoltaram contra Davi. O que Davi faz? É aqui que entra a valentia de um pastor escolhido por Deus. Eu vou dizer para os senhores. Davi viu que tudinho estava chorando e gritando. Aí ele diz, os homens são valentes. Mas é agora, Senhor. A Bíblia diz, Davi consultou ao... Eu vou, Deus, eu estou com medo também. É assim. Não adianta nós andar fobando, não. Tem pastor que foba, a coragem. Nadinha. A gente às vezes está aqui, mas é só Deus que nos dá graça. Tem dia que eu digo umas coisas com um líder, assim porque está errado, eu disse, conserta, rapaz, e tal. Aí quando termina, Jesus me dá graça, que ele pode querer me matar por aí assim, não é assim? É desse jeito. Me ajuda, me dá graça, me levanta. Olha, a Bíblia diz que todos eles se revoltaram. Aí Davi se levanta no meio deles. Quem vai comigo? Tem um valentão chorando aqui, tem um outro chorando ali. Levaram meu menino, levaram a mulher. Aí Davi se levanta. Quem
Está pegando a espada. Quem vai comigo? Quem vai comigo? Olhe para cá. Ele não obriga. Homem de Deus não obriga ninguém. Quem vai? Comigo. Aí um levantaram, eu vou, o outro, Davi, eu estou cansado. Pois fica para carregar a bagagem. Vigia a bagagem. Aí ele foi, meu irmão. Matou tudo e lá vem Davi. Lá vem Davi. Com as mulheres dos homens. E com os meninos. Aí o guerreirozão, rapaz. O homem é o homem. Nós não somos nada não. Davi é Davi. 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 Tu pode mandar o teu diácono expulsar um demônio, mas antes dele tu vai logo na frente para tu ensinar ele como é que se expulsa demônio. Que o teu diácono vai ficar olhando para ti, rapaz. Eita que esse meu pastor, não é assim? Mas se tu não fizer nada, botar só ele vai dizer, eu faço tudo aqui. E o pastor não faz nada. Quem primeiro que tem que ir? Esse negócio de presidente, meu, é um negócio pesado. Um dia nós compramos um centro e os bandidos quebraram o centro social todinho, porque mataram um rapaz na frente e o pastor lá não teve como atender e culparam a igreja, centro de recuperação. Quebraram tudo, entraram os bandidos, e aí pronto, e aí ficou tudo, e eu tive que ir lá. E aí no meio da reunião o pastor se levantou e disse, pastor, que era policial, eu quero dizer que eu vou lá. Eu entendi logo, ele disse ali, ele quer dizer para comer minha boia bem aqui que eu sou fraco. Eu sentadinho na cadeira, né? Ele quer dizer que eu sou fraco. Eu disse, aquiete, rapaz. Sente. Não, eu sou policial. Não, te aquieta. Cheguei em casa, eu disse para ela ali, disse, eu vou lá. Rapaz, cuidado, eles estão... Nós pedimos para um grupo de pastor ir lá, e aí quando chegou eles pegaram o carro do pastor, quebraram, eu disse para ela, eu vou lá, é o jeito. E aí eu disse, não, se eu morrer, tu já sabe. Se tu tá com coragem, eu estou morrendo de medo. Eu disse para ela, mas eu vou. Porque a Bíblia diz claramente que quem quer ser o maior, seja servo de todo. E eu entrei nesse negócio de presidente, é o jeito de eu ir. Aí quando eu cheguei lá, meus irmãos, aí eu disse, não vi ninguém. Eu disse, graças a Deus, eu vou já embora. Quando eu olhei, lá vem a turma. A multidão do bairro correndo. E aí quando começaram a correr, gritaram, aquele pretinho acolá é o presidente. Aí eu entrei no carro e o motorista, eu chuto. Eu disse, chuta. E a multidão correndo atrás do carro. Aí a voz dentro de mim, para o carro. A voz dentro de mim entrou e disse, para o carro. Ele disse, pastor, não faça isso, a multidão lá, para. Aí quando parou, e lá veio um povo para cima. Lugar de bandido. E aí quando eles, eu já fiz logo minha posição de... humilhado, né? Aí eles correram em cima de mim, aí eu disse, ei, eu tenho uma novidade para vocês. Eu disse, o que é? Eu vou botar uma escola aqui para vocês. É escola? É, aqui o bairro é pobre. Não é verdade? Eles, ô pastor, aí baixaram as mãos. Eu disse, pois é verdade. Uma escola para a mulher ali aprender a costurar, aquele ali. O que a senhora diz? Aí tá bom. Então pronto, eu vou orar aqui por vocês. Só bicho ruim. Aí pronto, Senhor Deus. Aí apertei a mão, todo mundo, entrei no carro e fui embora. Aí cheguei na reunião, os irmãos, e aí pastor, resolvido a situação. Mas só Deus sabe como eu estava. Mas quem tem que ir é tu. Porque quem vai te dar graça é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Olhe para cá, queridos. Trabalhadores que Deus envia, diga comigo, são espirituais. Jesus pegou quanto? 12. Encheu de Bíblia. Do outro lado tinha judeu, tinha escriba, tinha fariseu. Só bichão com tradição, mas não tinha espiritualidade.
Uma coisa é tu estudar Schaeffer, uma coisa é tu estudar Strong, uma coisa é tu estudar Calbart, uma coisa é tu estudar Karl Rahner, uma coisa é tu ler grego, uma coisa é tu ler hebraico, chegar aqui e ficar. Queridos, isso aqui é o tempo verbal, é o particípio, a voz aqui é depoente, aí isso que a gente vamos dormir. A outra coisa é a igreja pegar um homem espiritual. Aí o Pedro chegou na casa, aí as irmãs, olha Pedro, olha a roupa que ela nos dava. Olha aqui, ela costurou, lá é a voz média. Elas não estavam mostrando, dizendo, ela fez uma roupa para nós, elas estavam mostrando. E ela está lá em cima. O homem espiritual, fiquem aí vocês que eu vou lá falar com ela. Aí quando ele entrou, a Bíblia não diz, mas eu acredito, Senhor, as mulheres estão mostrando a roupa para mim. E ela fez muito. Devolve a vida. E o Senhor devolveu. Embora a mulher está aí. Aí o Pedro saiu. Eu disse, eita. Então deixa eu dizer para os senhores, Deus, quando a igreja ora, pastores, igreja, nós devemos orar para Deus mandar homens espirituais. Eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. Quando a gente lê, meus irmãos, lá em João, Jesus disse, lá no capítulo 3, o que é nascido da carne é o quê? É carne. Agora a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 2,15, o homem espiritual faz o quê? Discerne tudo. Quando o pastor Abiezer estava pregando aqui, eu glorifiquei a Deus. Eu falei ali com o pastor Martins, porque a gente vai tendo as experiênciazinhas da gente, né? Aí pronto. Eu oro a Deus, eu oro a Deus de madrugada, eu busco a Deus. Às vezes tem um problema grande, eu passo aí horas e horas. Até ela ali que sabe. E eu disse, Senhor, eu já vi o pastor contando que tu falava com fulano. Eu oro assim para ele. E até agora tu não me falou nada. É assim. Me fala alguma coisa, ele não me fala nada não. Só que eu já tive vezes, um dia desse eu troquei um pastor de uma área, aí quando eu troquei, aí o irmão disse assim, pastor Ziel, o senhor sabia que semana passada uma irmã disse aqui na igreja que o senhor ia me trocar? Ia mudar eu de área? Eu disse, não, rapaz. Aí depois, olha, eu estou crente. Estou crente. Então Deus vai fazendo as coisas também através da gente. Mas o que eu quero dizer é que quando você ora, Deus manda homens espiritual. Olha, pastores, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É muito bom a teologia, eu não sou contra. A teologia, em especial a sistemática, ela sistematiza o saber para você facilitar a você caminhar nas coisas que a Bíblia está dizendo. Agora, um homem espiritual no púlpito de uma igreja. Eu vou finalizar só com essa aqui. Um homem espiritual no púlpito de uma igreja. Olhem para cá, olhem para cá. Eu não estou falando de homem de cultura. Porque nós temos que entender que Deus não é contra a cultura e a sabedoria. Só que a cultura, sabedoria, matemática, ela não presta para cá. Deixa eu logo dizer para vocês. Ela não presta para cá. Me mostre alguém ressuscitando um morto com matemática. Me mostre alguém expulsando o demônio com lógica humana. Me mostre um pastor levantando um crente fraco com as citações das obras clássicas. Me mostre. Quando você vai para 1 Coríntios capítulo 2, Paulo diz assim: eu, quando estive convosco, eu não propus falar outra coisa, nem palavras e sabedorias humanas, para convencer vocês, mas eu só falei de Cristo Jesus, o poder de Deus. Eita glória! Sabe o que é o poder de Deus lá no texto? Ele diz, eu não me propus outra coisa, a não falar, senão o poder de... O poder de Deus é Cristo, gente. 1,16 de Romanos, eu não me envergonho do... Porque o evangelho é o quê? Se no púlpito tiver homem espiritual, se tiver um líder espiritual, cheio do que Jesus ensinou, a igreja vai prestar. Se a igreja depender apenas dos seminários para mandar homem para cá, ela vai fechar as portas. Ela tem que depender de homens que tenham intimidade com Deus. 1 Coríntios 2,10. O Espírito penetra o quê?
o espírito de... Só tem uma coisa que te revela. Se você pegar a melhor obra teológica, você vai dizer assim: eita rapaz, ô cabra inteligente. Rapaz, onde é que ele arruma essa coisinha bem aqui, não é assim? Agora é diferente do espírito te revelar as profundezas de Deus. Então o que eu quero dizer para os senhores, a seara ainda continua grande. E tem muito trabalhador. Hoje não tem pouco trabalhador, não. Tem muito trabalhador, só que está em Filipenses 1,15. O motivo é outro. A glória é outra. O obreiro que Deus envia é espiritual. O obreiro que Deus envia sabe que a seara não é dele. Ah, como é bom ter um pastor dirigindo uma igreja sabendo que ela não é dele. Que ele vai cuidar melhor. Paulo diz em 1 Coríntios 4:2: requer-se dos seus dispenseiros que se achem fiéis. 1 Pedro 5:3: não como tendo domínio da herança de Deus, mas como exemplo servindo ao rebanho. Um obreiro que sabe que a igreja tem dono, ele zela dela direitinho. E em último lugar, obreiro enviado por Deus é aquele que sabe que é apenas um empregado. Tu só é um empregado. Um dia um irmão perguntou para uma pessoa: por que eu faço para ser famoso assim na fé? Ele disse: morra, ressuscite, que aí você vai ser famoso como Jesus. É? Jesus já morreu pela igreja. Tu não precisa morrer por ela. Tu precisa trabalhar nela. Agora vamos dizer isso. Bata assim no seu peito. Olha, diga assim: eu só sou um empregado. Todas as cartas de Paulo ele começa: Paulos, apóstolos, Iesu Cristo. Ou então ele dizia: Paulo, doulos, servo de Jesus. Paulo, escravo de Jesus. Você nunca vê Paulo dizendo que era dono da igreja. Nessa obra, nós somos apenas um empregado. O dono dela é Cristo. Como diz aquele texto de Mateus, de João 4. Sabe o que acontece? Vocês entraram em uma seara que outros já semearam. E muitos aqui estão só colhendo os frutos. Eu entrei num campo que um pastor já deixou uma história longa lá atrás. Eu só estou colhendo fruto. Porque vocês não sabem daqueles colegas que chegam: quando eu cheguei aqui, esse templo não tinha essa janela. Eu botei a janela. Eu cheguei aqui, eu fiz esses templos. Mas quando tu chegou, tu fez a igreja? Quem fez a igreja? Como é que eu vou falar do pastor que eu substituí? Ele deixou 30 áreas. Quando ele recebeu, só tinha 2 congregações. Aí quando eu estou orando, eu disse: Senhor, teu servo deixou 36. Hoje nós estamos chegando já a 100. Mas sabe o que eu quero dizer? Nunca fale do trabalho do teu irmão. Nunca fique dizendo outra coisa. Você fica dizendo: o fulano aqui não fez nada. Glorifique a Deus porque ele não fez, que agora é para tu fazer. Porque se ele tivesse feito tudo, o que tu ia fazer? Há uma pesquisa americana que diz que uma igreja, para ela ser boa, ela tem que ter pelo menos 5 pastores. Porque cada um vai deixando uma coisa e o outro vai fazendo. Então glorifique a Deus pelo aquilo que ele não fez, para tu fazer. E aí a gente depois vai cantar: semei a semente na primavera, com lágrima, choro e dor, ceifará o meu trigo com gozo, trazendo ao Senhor. Vai ser assim, diga, ó. Vezes após vezes a minha alma sente aleluia. Angústia Fique de pé. e choro do semeador. Olha isso aí, ó. Mas o que semeia, tanto quanto que ceifa,
terão recompensa nas mãos do Senhor. O ceifeiro, olha aí, vai, olhe com gozo profundo. Lembre do seu ministério da tarde, do Deus que te chamou, sabendo, aleluia, a dor que o custou para quem trabalhou tanto no sol meu Deus, ou chuva, aleluia, e com paciência Deus, semente diga, vez após vezes a minha aleluia, choro do semeador. cante isso com a alma. Mas o que semeia tanto quanto ceifa terão recompensa das mãos do Senhor. Olha aqui, olhe para mim aqui, olhe para mim. O pastor Joaci, que eu substituí, ele agora está de cama, ele teve um AVC. Mas ele entende, um dia eu fui visitar ele, eu é quem dou a ceia dele todo mês. E eu fui visitar ele, e eu disse assim, lembrando dessa última parte, mas o que... Bem aí, ele semeou. Não só isso, mas o que semeia. Olha aí, tanto Como que ceifa. o pastor antigo, olha para cá, o pastor antigo que abriu o portão para nós, Aleluia. que semeou. Aleluia. Que às vezes temos que dizer assim, esse menino entrou na semente, na vinha que eu plantei. Mas se eu estou colhendo o fruto bem, louve a Deus que o teu trabalho eu não estou deixando cair. Entenderam agora? Porque é ruim quando você coloca um obreiro que você trabalhou naquela vinha, fez tão bem, semeou, e ele não sabe colher o fruto que você semeou. Mas o que semeia, tanto como que e no final nós dois vamos receber. recompensa Oh, glória. das mãos do Senhor. Pastores, eu vou encerrar dizendo aqui. Jacó olhou para Labão e disse: Labão, eu nunca roubei uma ovelha tua. Eu pegava sol e chuva e o orvalho da noite. E quando um raio matava uma ovelha, eu devolvia da minha. Eu nunca te apresentei uma ovelha com o pé quebrado. Eu nunca te apresentei uma ovelha dilacerada. Labão, eu nunca deixei o teu rebanho se perder. Mas como eu trabalhei, o Senhor Deus está fazendo eu voltar para minha casa com o meu rebanho. Mas o que semeia, Tanto como que ceifa terão aleluia, recompensa das mãos do Senhor. eu quero que o senhor, com todo respeito, coloque a sua mão no ombro do colega que está ao seu lado. Oh, glória, eu vou encerrar minha participação. Tem muito homem de Deus aqui semeando. Tem outros que já estão terminando o dia e o tempo dele. Mas eu estou aqui para dizer: nós vamos continuar dentro da seara. O Senhor Deus vai dar força a cada um dos senhores. O Espírito Santo vai estar dentro da vida de cada um dos senhores. E agora, em nome de Jesus, eu estou aqui como homem de Deus para dizer que o Espírito de graça, de força e de autoridade está sobre a tua vida. Se veio aqui um pastor desanimado,
Se veio aqui um pastor triste, aleluia, aleluia. Não deixe de trabalhar, porque a recompensa ela vem do Senhor. Servo bom e fiel, nós vamos ouvir de Jesus. Servo bom e fiel. Aguenta, querido pastor. Aguenta, esposa do pastor. Mesmo em meio ao sol, em meio a fuxico, em meio a críticas, em meio a ataques, em meio a falsidade, aguenta no teu ministério. Você vai ouvir Jesus dizer: servo bom e fiel. Deus abençoe a tua igreja, os teus líderes, em nome de Jesus. Deus abençoe.